Você já pensou em ter uma renda extra todos os meses, sem precisar lidar com as dores de cabeça de um imóvel físico, sem a necessidade de gerenciar inquilinos, lidar com manutenções ou enfrentar a burocracia de compra e venda de imóveis? E se eu te dissesse que existe uma maneira de alcançar isso de forma prática e acessível, você acreditaria? Bom, é isso que você vai descobrir ao longo desse conteúdo sobre fundos imobiliários, ou também conhecidos por FIIs. Nós vamos ver juntos como é que essa modalidade de investimento pode transformar a sua vida financeira, oferecendo rentabilidade e também segurança. E por que ela tem ganhado cada vez mais destaque entre os investidores aqui no Brasil. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue nosso canal para mais conteúdos como esse. E também me conta aqui nos comentários se você já investe em FIIs. Os fundos imobiliários, ou também conhecido por FIIs, são como uma forma de investimento coletivo com o objetivo comum de aplicar os seus recursos em ativos do setor imobiliário. Pense neles como se fossem grandes condomínios onde cada cotista detém uma parcela proporcional aos seus investimentos. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, permitindo que você compre e venda a sua participação com muita facilidade, semelhante à negociação de ações. A importância dos FIIs no mercado financeiro não pode ser subestimada. Eles oferecem uma forma eficiente de você diversificar a sua carteira, se expondo ao mercado imobiliário sem a necessidade de grandes capitais ou envolvimento direto com a administração de imóveis. Além disso, os FIIs proporcionam uma liquidez muito maior do que o investimento direto em propriedades, tornando-se uma opção atrativa para aqueles que buscam flexibilidade e praticidade. Investir em FIIs é como ter pequenos pedaços de vários imóveis, tudo ao mesmo tempo, sem as complicações de você ser um proprietário direto de um imóvel. Cada fundo pode ter diferentes estratégias, desde, aquisição de imóveis para aluguel até o desenvolvimento de novos projetos ou investimento em títulos imobiliários, como, por exemplo, as LCIs e as CRIs. Isso permite que os investidores escolham fundos alinhados ao seu perfil de investidor, que define os seus objetivos e também tolerância ao risco. Agora, vamos falar sobre a história dos FIIs. Bom, nos Estados Unidos, os Real Estate Investment Trusts, que são conhecidos por REITs, têm uma longa história surgindo lá na década de 60. Eles foram criados para permitir que pequenos investidores tivessem acesso ao mercado imobiliário de uma forma semelhante aos fundos mútuos. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários, ou também chamados de FIIs, eles começaram a ganhar atração a partir dos anos 2000, com um crescimento mais acentuado após 2007, quando teve algumas mudanças regulatórias e também o aumento da transparência, que acabou atraindo mais investidores para esse tipo de investimento. Hoje, o mercado de FIIs no Brasil é robusto, com uma ampla variedade de fundos que atendem diversos perfis de investidores, que vai desde aqueles que buscam renda passiva até aqueles que procuram valorização de capital. Hoje, são 463 fundos listados de acordo com dados da B3. Já o valor de mercado total desses fundos chega a 167 bilhões de reais. E o número de investidores em FIIs no Brasil vem apresentando um crescimento exponencial nos últimos anos. Em dezembro de 2023, o número de investidores em FIIs atingiu a marca recorde de 2,5 milhões de pessoas, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Para você que investe ou pensa em investir em fundos imobiliários, entender o IFIX é essencial. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, ou também conhecido por IFIX, é um indicador que mede o desempenho médio das cotações dos principais FIIs listados na B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil. Atualmente,
São 112 FIIs que compõem esse índice. É como se fosse o termômetro do mercado de FIIs, permitindo que você acompanhe de forma clara e também objetiva como é que esse mercado está se comportando. O IFIX é composto pelos fundos imobiliários mais negociados e com maior liquidez no mercado, sendo revisado periodicamente para refletir as mudanças do mercado imobiliário aqui no Brasil. E ele serve como um benchmark para investidores, ou seja, um ponto de referência para avaliar a performance individual de seus investimentos em FIIs. Comparar a rentabilidade dos seus fundos com o desempenho do IFIX pode te dar uma boa ideia de como as suas escolhas dos fundos imobiliários estão se saindo em relação ao mercado como um todo. Além de ser um indicador de performance, o IFIX também desempenha um papel importante na atração de novos investidores. Por ser um índice amplamente divulgado e fácil de entender, ele facilita a entrada de novos participantes no mercado de FIIs, proporcionando uma referência clara e acessível sobre o que esperar em termos de retorno e volatilidade. Agora, vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários. Existem vários tipos, e cada um atende a diferentes estratégias e perfis de investimento. Vamos começar pelos fundos de tijolos. Esses fundos investem diretamente em imóveis físicos. Imagina ter uma fatia de um shopping center, de um edifício corporativo de alto padrão ou de um condomínio logístico. É como ser dono de um pedacinho desses grandes empreendimentos, mas com a conveniência de não precisar gerenciar nada diretamente. Esses fundos ganham dinheiro pela valorização dos imóveis e pelos aluguéis mensais. É uma estratégia sólida e tangível, porque sempre vai haver demanda por espaços físicos. Outro tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel. Esses fundos investem em títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que são as CRIs, e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Esses fundos oferecem uma alternativa interessante para quem busca rendimentos atrelados a juros e inflação, sem a volatilidade do mercado de imóveis físicos. É como ter uma renda fixa, mas com potencial de ganhos superiores. Nós também temos os fundos de fundos, ou FOFs. Esses fundos investem em cotas de outros fundos, proporcionando uma diversificação automática e gerenciamento profissional. Pense nos FOFs como uma cesta bem balanceada de frutas selecionadas por um especialista. Você se beneficia da expertise dos gestores que selecionam os melhores fundos, mitigando riscos e potencializando os seus ganhos. Por fim, nós temos os ETFs de FIIs. ETFs, ou fundos de índice, são uma maneira prática e eficiente de obter exposição a uma carteira diversificada de FIIs através de um único investimento. Eles são negociados como ações na Bolsa de Valores, oferecendo liquidez e simplicidade. Por exemplo, o XFIX 11 é o primeiro ETF de FIIs no Brasil. Esse fundo busca replicar o desempenho do índice IFIX, que é composto pelos fundos imobiliários mais negociados e representativos do mercado brasileiro, como eu mencionei antes. Investir em FIIs oferece várias vantagens. Vamos lá. A primeira delas é a diversificação. Com os fundos imobiliários, você pode investir em uma ampla gama de ativos imobiliários, como shopping centers, edifícios comerciais, galpões logísticos, hospitais e muito mais. Isso ajuda a diluir os riscos, porque o desempenho de um tipo de imóvel pode compensar as perdas em outro. Outra vantagem é a acessibilidade. Com menos de R$100, você pode comprar cotas de fundos imobiliários, permitindo que qualquer investidor participe do mercado imobiliário sem precisar de grandes quantias de dinheiro. Comprar um imóvel diretamente requer um investimento inicial substancial, além de custos adicionais como impostos, taxas de corretagem e escrituras e possíveis reformas. Isso torna a entrada no mercado imobiliário direta inacessível para muitos investidores. A liquidez é outra grande vantagem dos fundos imobiliários. Eles são negociados na Bolsa de Valores, o que proporciona alta liquidez.
Você pode vender as suas cotas rapidamente no mercado secundário, geralmente em poucos dias. Então, vender um imóvel, como você sabe, pode levar meses ou até anos, devido ao processo de encontrar um comprador, negociar o preço e concluir toda aquela burocracia que envolve a negociação de imóveis. Bom, os custos de transação dos fundos imobiliários são relativamente baixos. Você paga uma taxa de corretagem ao comprar e vender as cotas e alguns fundos cobram uma taxa de administração anual. Em comparação, os custos de transação ao comprar um imóvel são muito elevados. Incluem comissões de corretagem, impostos, custos de cartório e possíveis despesas com reforma e manutenção. Os FIIs também distribuem rendimentos mensais provenientes de aluguéis dos imóveis ou juros dos títulos imobiliários. Por lei, 95% do lucro líquido dos FIIs deve ser distribuído aos cotistas. Bom, e a renda de aluguel de imóveis pode ser incerta. Então, o imóvel ele pode ficar desocupado por longos períodos, resultando em meses sem rendimento algum. Além disso, você é responsável pela manutenção e gestão do imóvel. Outro ponto, a gestão profissional é uma outra grande vantagem aqui dos fundos imobiliários. Eles são geridos por profissionais especializados que cuidam da seleção, aquisição e administração dos imóveis do fundo. Isso proporciona uma gestão mais eficiente e maximiza o potencial de retorno. Ao investir diretamente, você é responsável por todas as decisões de gestão, manutenção e administração do imóvel, o que pode ser trabalhoso e exigir conhecimento especializado. Bom, agora que você entendeu o que são os fundos imobiliários e a importância deles no mercado, vamos entender um pouco mais aqui como você pode escolher os fundos imobiliários mais promissores. Escolher um bom fundo imobiliário é como selecionar os ingredientes para montar uma receita. Cada detalhe conta. Vamos ver agora os principais critérios que você deve observar. Primeiro, análise de rentabilidade passada. Bom, a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas, vamos lá, ela oferece pistas valiosas. Investir é como planejar uma viagem. Você precisa saber o seu destino e prever os obstáculos no caminho. Então você deve olhar para as previsões econômicas e tendências do setor imobiliário, ok? Segundo, avaliação da gestão do fundo. A gestão de um fundo imobiliário é a alma do negócio. Você deve verificar quem são os gestores do fundo, as suas qualificações e histórico de performance. Fundos geridos por empresas renomadas geralmente são bem administrados. Terceiro critério que você deve olhar é a análise do PVPA, o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador mostra se o fundo imobiliário está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Um PVPA abaixo de 1 pode indicar que o fundo imobiliário está subvalorizado, oferecendo uma oportunidade de compra. Quarto critério a ser observado é a análise do dividend yield. Esse indicador mostra o retorno do dividendo anual em relação ao preço da cota. Um yield consistente e atrativo é um bom sinal de um fundo saudável. Quinto critério, taxa de vacância. Altas taxas de vacância podem sinalizar problemas de gestão ou localização desfavorável dos imóveis. Por outro lado, taxas baixas indicam uma boa ocupação e potencial de rendimentos estáveis. Por último, você deve olhar a questão da liquidez. A liquidez mostra o volume de negociação das cotas do fundo no mercado. Os fundos imobiliários com alta liquidez permitem que você compre e venda cotas facilmente. Investir em fundos imobiliários pode ser uma maneira eficiente de você diversificar o seu portfólio e obter rendimentos mensais. No entanto, assim como qualquer investimento, existem riscos e também desvantagens. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a esclarecer as suas principais dúvidas sobre fundos imobiliários. E se você se interessou em investir em fundos imobiliários, eu convido você a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Guinvest Wealth. Eles vão poder te orientar e guiar nas melhores alternativas para atender às suas necessidades e objetivos como investidor. Então é só clicar no link aqui da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para realizar o
o agendamento da conversa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.